Fala galera, tudo bem? Meu nome é Caio Aquino, esse aqui é o Tarik e hoje a gente está aqui para falar de futebol e a gente está aqui com o Editácio, mais conhecido como Dimba. E aí, Dimba, tudo bem? Seja bem-vindo aqui. Satisfação estar com vocês aqui. Espero que a gente possa desenvolver uma boa entrevista e que seja bastante legal para quem nos assiste. Tudo bem também? Tarik, o cara aqui tem um nome, eu pensei que o meu nome era feio. Então, Dimba, você é aqui de Brasília, né? Você é de Sobradinho, não é? Bom, eu sou nascido em Sobradinho, criado em Planaltina e depois saí para o mundo. Como é que começou essa história do futebol? O que fez você querer jogar futebol? Veja bem, futebol é um negócio que eu acho que a gente já nasce com essa vontade, né? E eu, na minha infância, em Planaltina, sempre gostei de jogar futebol. Eu saía às 6 da manhã de casa e só voltava às 6 da tarde quando minha irmã ia me buscar. E era assim, aparecia de um lado, eu corria para o outro, senão eu comia, né? Porque eu só ficava na rua jogando futebol. E era um negócio que eu gostava e levei isso para a minha vida toda. Sim. E na infância, qual era o seu time, assim, que você gostava de assistir os jogos, tanto aqui do DF ou de fora? Qual que você sentia, assim, essa emoção? Cara, que você sabe que a gente sempre é influenciado por alguém da família, né? E eu tinha meu irmão, Júlio César, que era torcedor do Fluminense, né? Então eu passei a acompanhar o Fluminense junto com ele e passei a torcer pelo Fluminense. Mas isso quando eu era Novo, né? eu era molecão, né? Hoje eu já não torço mais pro Fluminense. Você começou já aqui jogando em Brasília e de Sobradinho, né? Do time de Sobradinho você foi pro Botafogo, né? Como foi essa adaptação, essa mudança de sair de Brasília para um novo estado, jogar no Botafogo, um time do tamanho do Botafogo, né? Eu comecei, na verdade, jogando futsal. Né? Eu sempre joguei futsal. E um belo dia a pessoa me viu jogando futsal e perguntou se eu queria fazer um teste no Sobradinho. Né? E eu aceitei o desafio. Eu não gostava de futebol de campo, na verdade, eu gostava sempre de futsal. E esse irmão sempre me acompanhava, me levava para os jogos, tudo, né? Então, quer dizer, era um negócio bacana. E quando eu fui para o Sobradinho, chegando lá, eu fui apresentado ao treinador, né? O treinador olhou para mim e falou assim, mas tá meio gordinho, né? Pra jogar futebol. Aí o rapaz que me levou na época falou, não, deixa ele uma semana, né? Deixa ele uma semana treinando aí, se ele tiver condições, né? Vai ser legal pro Sobradinho. E nessa semana eu treinava de manhã à tarde, consegui, não vou te dizer entrar em forma totalmente, mas eu dei uma secada bacana, né? E no primeiro treino eu jogava como meia esquerda. Né? Ele me colocou como meia esquerda e eu fui bem no treino. Mas aí ele chegou em mim e falou assim, Dima, não é melhor você jogar de outra posição? Porque meia esquerda já tem uns caras aqui que são cascudos e tal, vai ser mais difícil para você. Aí eu falei, olha, eu quero jogar. Aí ele me colocou de lateral direito. Aí lateral direito eu treinei 2 dias, cheguei ali e falei, não, lateral direito não é a minha não, de jeito nenhum. Aí então vai de ponta direita, fui de ponta direita. Aí estava treinando de ponta direita, né? E ele gostou de mim e ia começar o campeonato profissional de Brasília. Ele pegou e me colocando de ponta direita e tal. Mas eu não estava assim, gostando, adaptado, né, a essa função. Aí um belo dia o atacante nosso machucou e não podia treinar nesse dia. Ele chegou em mim e falou, sabe uma coisa, você jogava futsal, né, espaço pequeno, joga de centroavante lá para mim, fica dentro da área lá. Aí eu fui, né, e nesse treinamento eu fiz 2 gols. Ele falou, achei sua posição. Eu falei, você achou? Não, eu descobri a minha, porque eu gostei. Né? E de lá para cá eu fiquei como um atacante e graças a Deus as coisas deram certo. E né, você falando que né, essa troca de posição, né, saiu de meia esquerda, lateral para ponta e centroavante, que foi onde você se encontrou, tanto que foi artilheiro do Campeonato Brasileiro em 2003. E como foi essa sensação de estar na elite do futebol brasileiro, conseguir ser artilheiro com mais de 30 gols, que é algo que, meu mal, é difícil, né? Fazer mais de 30 gols no campeonato de pontos corridos, um campeonato que é muito difícil, que é o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é um dos mais disputados do mundo. Né? O pessoal pensa que é o alemão, é o inglês, não. O Campeonato Brasileiro é um dos mais difíceis de se jogar. Por que eu falo isso? Porque se você pegar o campeonato inglês, tem 3 times que podem ser campeões. Se você pegar o francês, 2. O italiano, 3. Né? E por aí vai. O espanhol, 2, 3. No brasileiro, se você pegar, você conta. Vasco. Esses times podem ser campeões. E pode atravessar uma fase ruim. No Rio, Vasco, Botafogo, Flamengo e Fluminense.
São Paulo, você que tem São Paulo, Corinthians, Santos, Palmeiras, Grêmio e Inter, Atlético, quer dizer, várias equipes que podem ser campeão. Então é muito difícil. E para ser artilheiro do Campeonato Brasileiro é dificílimo, né? E para mim ter chegado lá, primeiro eu tive que ser artilheiro no Campeonato de Brasília. Eu fui artilheiro do Campeonato de Brasília com 22 gols na época, jogando pelo Sobradinho. E tem até uma história engraçada, porque o Botafogo fez um convênio com o Sobradinho, ficou Botafogo e Sobradinho. Sim. E nesse convênio trouxeram 12 jogadores do Rio, mais o treinador, o De Aranha, para o Sobradinho. Ou seja, então trouxeram o time titular e mais 2 reservas. Nós daqui da casa não íamos ter espaço. Né? Mas o De Aranha bateu o olho em mim no treinamento e gostou. Falou, rapaz, eu gostei desse moleque. Né? Então, daqui de Brasília jogou eu e Dejaí na época. E esse convênio, né, o jogador tinha que sair do Sobradinho e ir para o Botafogo. E eu fui artilheiro, porém o Túlio estava fazendo muitos gols lá no Botafogo. Né? Então, eles não iam me levar. Terminou o campeonato, eles não iam me levar, estava enrolando. Aí o Eurico Miranda ficou sabendo, né, que eu tinha sido artilheiro aqui, tinha ido bem no campeonato, e mandou uma pessoa do Vasco vir me contratar. E quando eu estava mais ou menos encaminhando de eu ir para o Vasco, o pessoal do Botafogo falou, pô, mas não tem condições, a gente tem um convênio lá, e o cara vai para o Vasco, então vai arrebentar aqui, vai arrebentar esse convênio nosso, a gente vai ficar mal falado aqui no Rio. Aí me levaram para o Botafogo para não deixar ir para o Vasco, na verdade. Né? Aí eu fui meio que vamos levar para não ir para o rival. Chegando no Botafogo eu comecei a treinar, e comecei a treinar bem. Né? E foi treinando, fazendo gols no treinamento, essas coisas todas. Chegou um ponto que o pessoal falou, vende o Túlio, que nós trouxemos outro. Aí eu comecei a me destacar no Botafogo. Quer dizer, e aí começou a minha história no futebol realmente, né? Do Botafogo eu fui para Portugal, depois retornei, consegui ser artilheiro do Campeonato Brasileiro, como você falou, com 31 gols, que se hoje você pegar a média de gols aí do Campeonato Brasileiro, o cara faz 12, 13, 14 gols, é artilheiro. Exatamente. Ou seja, você vê a dificuldade que é, né? Mas também eu tinha um time que era um time espetacular, porque eu tinha o Grafite jogando de um lado, o Araújo jogando do outro e eu jogava na frente. Então, foi considerado o trio elétrico ali do Goiás e foi um dos melhores ataques que o Goiás já teve lá na história. E voltando para o Botafogo, você fez o gol da final do Carioca de 97, né? Conta pra gente como foi essa experiência, como é fazer... Porque o Campeonato Carioca é um dos estaduais mais... É o charme, né? Tem aqui todo aquele charme. Futebol brasileiro. Futebol brasileiro. O que é fazer esse gol, o gol na final, o gol da vitória, ainda mais contra o Vasco? Assim, a gente vinha de uma campanha fantástica. Nós fomos campeão da Taça Guanabara, Taça Rio, e tivemos que disputar a final do Carioca. Quer dizer, era um regulamento meio que esquisito. Nós ganhamos tudo e ainda tivemos que disputar a final. E eu me lembro que no primeiro jogo contra o Vasco, quer dizer, eu comecei na reserva, né, no campeonato, mas eu entrava e fazia gols, Então foi começando uma cobrança muito grande em cima do Joel Santana para que eu me tornasse titular. E isso aconteceu nas partidas finais. Quer dizer, para mim foi espetacular, né? Passar a ser titular nas partidas finais do campeonato, onde o holofote está todo lá. E no primeiro jogo nós perdemos o Vasco de 1-0. Né? E o Edmundo deu aquela reboladinha na frente do Gonçalves. Eu estava lá na frente, rapaz, quando o Edmundo, eles estavam ganhando. O Edmundo deu a reboladinha lá na frente do Gonçalves, imitando a dança da bundinha lá da Carla. Eu estava lá na frente, eu não me aguentei, eu já comecei a rir. O jogo sério, mas na hora você olha assim, né, o cara é maluco. Aí ele deu aquela reboladinha, aquilo ali deu ânimo pra gente. Né? Terminou o jogo 1-0 pro Vasco e tinha a segunda partida. Aí o Vasco jogava pelo empate. E nós fomos mordidos para essa partida, né? E nesse segundo jogo da final, numa jogada belíssima que tem jogador do Vasco lá que está me procurando até hoje, porque eu passei no meio deles. Né? Eu fiz uma jogada belíssima, acabei marcando o gol do título, foi assim, memorável, porque o Maracanã, né? Você ser campeão carioca ali naquela época, era um negócio fantástico. Né? E nós revidamos, fomos lá, fizemos a dança da bundinha. E o mais legal de tudo, e nessa época eu fui lá e mordi a grama do Maracanã como se tivesse comido, né? Aquilo ali ficou até hoje roda o mundo. E o engraçado é que depois da partida que nós fomos campeões, né, a gente sempre vai com uma comemoração, mas nessa comemoração eu passei primeiro em casa e indo para casa, né, saindo do Maracanã, lotado ali
as avenidas, né, de botafoguenses comemorando, todo mundo botava a mão no joelho e ficava dançando também. E eu indo, cara, aí de repente os caras me viram dentro do carro, né? Aí, rapaz, vieram tudo assim pra cima do carro, aí não tinha como eu sair para um lado nem para o outro. E os caras gritando, campeão, não sei o quê, Dimba, Dimba. Aí eu peguei, na empolgação, desci do carro, subi no teto do carro também, e dancei a dança da mulher. Ali foi Cara, nós paramos ali a avenida, né? Aí depois eu fui para a comemoração, ou seja, foi um título que marcou muito na minha história. E como foi ter, né, você jogou no Botafogo, jogou no Al Ittihad na Arábia Saudita, mas você jogou principalmente no Flamengo, que é uma das maiores torcidas do mundo. Como é que é ter toda essa torcida no seu apoio, assim, a galera gritando seu nome, a galera te apoiando, e ainda mais no seu país, assim, como é que é essa sensação de estar no campo com essa torcida gigante te apoiando? Olha, o jogador ele tem que ser preparado psicologicamente muito bem, ele tem que ter uma força mental gigantesca, porque a partir do momento que você entra no campo é diferente de você trabalhar no escritório, porque no escritório quem está te avaliando ali é seu chefe, né, é o seu parceiro, ou seja, a cobrança é de uma ou duas pessoas. Quando você está no futebol e entra dentro de um estádio lotado como o Maracanã, ali são várias pessoas, são milhares e milhares de pessoas te julgando, entendeu? Te avaliando. Então, se você não for forte psicologicamente, tiver uma cabeça boa, você acaba se afetando, porque de repente você erra um lance, né? Tudo bem, você errou dois, no terceiro a torcida já começa a te vaiar, né? Se o cara não estiver preparado, ele vai arriar, ele vai se entregar. E se o cara estiver forte, não, ele erra uma, duas, três, ele vai errando, ele vai até a 10ª tentando, uma hora ele vai acertar. E o futebol é muito dinâmico, porque ao mesmo tempo que a torcida está te vaiando, ela já pode te endeusar, né? Então, isso é que é o gostoso do futebol. Eu, particularmente, né, sempre gostei quando a torcida estava me aplaudindo, obviamente. E quando estava me vaiando, parecia que eu tampava o ouvido, eu não via nada, eu deixava... Né? Mas é gostoso, assim, você ter um estádio lotado, gritando o seu nome. Isso é o reconhecimento daquilo que você está fazendo no momento. É no momento, porque o futebol você tem que matar um leão a cada dia. Não adianta você ir bem hoje e ir mal amanhã, porque senão as críticas vão vir e isso é normal. Depois do Flamengo, você começou a voltar aqui para os times de Brasília, você jogou em diversos times aqui da região, né? Ceilândia, teve 2 passagens, você terminou a sua carreira no Sobradinho. E o que você encontra nessa diferença da estrutura desses times que tem hoje em dia um grande âmbito nacional como Flamengo, como Botafogo, jogou no América Mineiro também, essa diferença que tem para os times aqui de Brasília e que a gente não consegue mais alcançar hoje em dia, aquele patamar que foi já finalista da Copa do Brasil, o que está faltando no futebol brasiliense? Eu já tive experiências, né, em vários clubes, né, do futebol nacional e fora do Brasil. Eu joguei no Goiás, nos tempos áureos do São Caetano, nos tempos bons da Portuguesa que o Zagallo me levou, América Mineiro, Bahia, Flamengo, Botafogo, fui em Portugal, para a Arábia Saudita, né? E joguei em Brasília também. Eu sempre tive o sonho de encerrar minha carreira onde eu comecei jogando. Né? E eu tinha isso comigo, né? Um dia eu volto para encerrar a carreira, tranquilo. E é uma diferença muito grande, muito grande mesmo, em termos de estrutura, em termos de investimento, em termos de visibilidade. Né? O futebol de Brasília é um futebol rico em matéria-prima, ou seja, nós temos muitos bons atletas. Não é só no futebol, não, é futebol, basquete, atletismo, em vários esportes. Porém, aqui o incentivo é muito fraco. Mas isso não é culpa das grandes empresas, isso é culpa dos gestores do nosso esporte. Porque são gestores que não traz confiabilidade, não traz, entendeu? Uma segurança. Então as pessoas ficam com medo de investir. Eu mesmo, se eu fosse dono de uma mega empresa, né? Eu escolhi muito bem para me estampar o nome da minha empresa numa camisa, porque é uma marca que eu tenho que dar visibilidade e tem que estar num lugar que tem credibilidade. Né? Então a gente sabe que vamos partir para o futebol. O futebol de Brasília é complicado as pessoas que dirigem, porque
é muito cheio de rolo, eles não pensam no esporte em si, eles pensam neles. E isso faz com que os investidores não cheguem junto. Mas, em termos de material humano, nós temos muito. Agora que o futebol de Brasília começou a dar uma outra alavancada, né? Nós temos o Capital, que está fazendo um bom trabalho, tem um centrinho de treinamento ali bem organizado, tem uma estrutura, tanto é que está na final. Nós temos o Ceilândia, que para mim é o que tem a melhor estrutura dentro de Brasília, tem um centro de treinamento que poucos clubes do Brasil têm, e isso veio de 2010 para cá. Né? E eu lembro muito bem como começou essa estrutura. Eu já tinha encerrado minha carreira. Né? Eu estava em casa um dia e toca meu telefone, presidente do Ceilândia. Pô, tô querendo bater um papo contigo, vamos voltar a jogar. Eu falei, não, jogar futebol não quero mais não. Não, vamos bater um papo? Eu falei, tá, vamos. Aí marcou um almoço, eu vim almoçar com ele aqui no Parque da Cidade, eu não me lembro o restaurante. Chegando lá, estavam os dois gestores do Ceilândia, né? Aí, vamos comer uma galinha caipira aqui, vamos comer essa galinha caipira. Mas aí, rapaz, nós começamos a conversar, né? Aí veio a galinha caipira, os caras comendo tudo e tal. Na hora que eu fui comer, os caras deixaram só costela. Pô. Eu falei, pô, mas vem cá, vocês querem me contratar aí só costela aqui no prato, moço? Aí, nós batemos um papo, eu fiquei de pensar se eu iria ou não. Fui para casa, 2 dias depois eles bateram na minha casa, descobriram onde era. Aí me liga da portaria, ó, tem 2 caras aqui querendo falar contigo, do Ceilândia. Eu falei, deixa eu entrar. Aí os caras entraram, né? Aí aquilo ali me convenceu a ir pro Ceilândia. Por quê? Pô, eu bati um papo 2 dias antes, os caras foram lá na minha casa, eu falei, eu vou treinar uma semana, se eu gostar, eu fico. Eu treinei uma semana, foi legal, né? Eu fiquei lá, aí ajudei o Ceilândia a montar uma estruturazinha legal, né? Montamos o time, fomos campeões, depois fomos bicampeões, e dali para cá, hoje o Ceilândia, dentro do Distrito Federal, é uma das potências. E você finalizou praticamente sua carreira conseguindo ganhar um título pelo time que você foi revelado, que foi pelo Planaltina, né? O último título deles, do Candango, foi com você. Como foi esse sentimento de poder trazer esse título para o time que te revelou antes de se aposentar? Não, o time que me revelou foi o Sobradinho, né? Ah, é Sobradinho. Mas assim, eu não fui, infelizmente eu não fui campeão pelo Sobradinho. Eu voltei pro Sobradinho, final de carreira, né? E ali foi uma diversão para mim, porque eu tinha esse sonho de terminar onde eu comecei, porque eu sou muito grato aos clubes que eu joguei. Eu sou grato a todos. E lá no Sobradinho eu fui mesmo para... era uma brincadeira séria, né? Lógico que eu queria ser campeão. Nós chegamos na semifinal, mas não conseguimos o título. Aí depois eu fiz uma cirurgia que já era para me ter feito há muitos anos, lá na época do Goiás, né? Que eu rompi o acrômio clavicular, os ligamentos do acrômio clavicular. E na época eu optei em não fazer a cirurgia. Foi até uma questão engraçada, porque eu machuquei lá no Sul, né? Eu estava brigando pela artilharia do Campeonato Brasileiro. E voltando a Goiânia, eu estava no Goiás, né? Fomos fazer os exames e estava lá, tinha rompido os 3 ligamentos, né, do acrômio. E tinha que fazer a cirurgia, né? Obviamente, todo mundo faz a cirurgia. Mas aí eu tive uma ideia assim, chamei o médico. Falei, doutor, vamos bater um papo aqui sério, eu e você. Aí ele, não, vamos lá. Eu falei, olha, eu tenho que fazer a cirurgia. Se eu não fizer a cirurgia, ele falou, Dima, se você não fizer a cirurgia, você pode fazer depois. Né, vai criar uma fibrose aí e tal, depois você faz a cirurgia, a gente vai no conservador. Eu falei, tá, quais os prós e os contras? Ele me explicou os prós e os contras, e ele falou assim, ó, vai ficar, né, meio esquisito. Eu falei, vamos fazer o seguinte, se fosse seu filho, nessa situação que eu estou, brigando para ser artilheiro do Campeonato Brasileiro, com pré-contrato lá fora já, o que você faria? Ele falou assim, se fosse meu filho, eu faria o conservador e depois faria a cirurgia. Eu falei, então vamos fazer o conservador. Se você faria com seu filho, pô, eu também. Né? Aí fiz o conservador, terminei como artilheiro do Campeonato Brasileiro. E no dia eu perguntei, doutor, mas vem cá, e aí? Vai criar uma fibrose, como é que vai ficar? Ele falou assim, vai ficar torto, assim, meio alto. Eu falei, pô, olha, eu já sou todo torto, um torto a mais na vida, moço, bora. Aí eu acabei não fazendo e fui fazer a cirurgia aqui em Brasília, quando eu encerrei a carreira. E pra gente finalizar o nosso papo aqui, a gente estava até conversando sobre isso quando a gente estava vindo pra cá. Seu nome, o seu apelido, né? Dimba. De onde é que veio isso? Primeiro meu nome, Editácio Vieira de Andrade. Realmente, eu achei um aqui meio parecido com o meu. Né, Editácio. O engraçado do Editácio é o seguinte, que eu
eu fui descobrir meu nome mesmo na primeira série. Né? Na primeira série, a tia, né, a professora tia, a gente chamava de tia na época, né? Não sei se vocês é dessa época e tal. Claro. Aí a professora, no primeiro dia, fazia chamada lá para poder conhecer a pessoa e tal. O pai foi chamando só nome bonito. Alexandra, aí o cara levantava o dedo. Paulo não sei das quantas. E só nome bonito, né? Aí falou, Editácio. Rapaz, ninguém levantou o dedo. Aí eu, Editácio. Eu olhei para um lado, olhei para o outro. Rapaz, que nome feio. Quem é esse cara aí, moço? Aí ela veio andando pro meu lado, Editácio é você. Eu falei, não, tia, Dimba. Aí ela, não, Editácio, foi Dimba. Quer dizer, aí eu fiquei sabendo que meu nome era Editácio. Aí cheguei em casa, fui perguntar pra minha mãe, qual é meu nome mesmo? Era Editácio. Falei, você foi falar só agora? Porque na minha casa sempre me chamaram de Dimba. Agora também eu não sei porquê, mas desde molequinho, Dimba, Dimba, Dimba. E eu achei legal. E outra história engraçada também, lá no Botafogo, quando eu cheguei, né? Aí o presidente do Botafogo me chamou. Falou, vem cá, vamos bater um papo aqui. Para que você acha a gente mudar seu nome? Falei, mudar meu nome? Porque Dimba, vai que você vai mal no jogo, aí a torcida adversária começa a gritar Kimba, Kimba não sei de quê, pau, pejorativo, vai ficar chato, né? Eu falei, não, eu gosto de Dimba. Ele falou, não, mas qual é seu nome? Falei, Editácio, ele deixa Dimba mesmo. Então, assim, tem histórias gostosas no futebol, que depois a gente vai bater um papo e vocês vão conhecer. Muito obrigado, Dimba. Então, gente, foi isso por hoje. Só te agradecer. Muito obrigado por esse bate-papo. E eu é que fico feliz em estar com vocês dois, né? Principalmente um querendo ser comentarista e o outro narrador. Ou seja, então já tem a dupla aqui. Então, assim, vocês têm que meter o pau mesmo, acreditar no potencial de vocês, porque na vida nós temos que pensar grande, né? Nós não temos que ser o melhor, mas nós temos que pensar que somos os melhores. É a mesma coisa eu não era craque, mas eu jogava com os craques. Então eu estava no meio dos craques. E quando eu estava no meio dos craques, eu me tornava craque também. Né? Então eu acho que vocês têm um futuro brilhante pela frente, né? Não desista do sonho. E com certeza, não na minha era, mas na era do meu filho que está aí com 14 anos, de repente vocês vão estar narrando e comentando gols dele. Muito obrigado. Um grande abraço, satisfação. Um abraço. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.